Eu também pude estar acompanhando toda essa história, essa trajetória, por isso que eu estava com muita vontade, faz tempo que a gente está querendo fazer isso, né? Com muita vontade de partilhar um pouco, porque sejam bem-vindos. Essa é uma edição muito especial do MaxiCast. Nós estamos muito felizes de estar com vocês. Nós estamos aqui no estúdio, tem mulheres lindas, maravilhosas, que a gente vai estar partilhando com vocês aqui a vida dessas mulheres. São mulheres inspiradoras, são grandes profissionais, são mães. Eu tenho certeza que você vai ficar aqui com a gente, porque, olha, é muita novidade. E nós vamos começar com uma lindeza que eu sou suspeita. Ela é minha doutora. A gente estava fazendo as contas aqui, mas eu tinha 20 anos. Doutora Ana Tereza de Lúcia. Ela é obstetra, ginecologista e mastologista. Tem até um trauma aí familiar comigo com a história do mastologista, que a gente pode entrar depois, né, Ana? Mas seja bem-vinda, Ana Tereza. Uma delícia ter você aqui. Eu tenho certeza que entre nós sempre há um grande bate-papo. E eu quero partilhar um pouco de você com todas as mulheres do Instagram, do Facebook, de toda essa internet. Obrigada, André. É um prazer estar aqui, porque você sabe que nosso amor é mútuo, né? Entre nós duas, de muito tempo, quase 30 anos. E o que é bonito nessa história é que, primeiro, nós fomos paciente e médica. Exatamente. Né? E fomos construindo ao longo dos anos. Ao longo dos anos. E a medicina acaba proporcionando isso para gente. É um presente. Muitas pacientes se tornam amigas, né? Assim, a gente faz parte da vida daquela pessoa e a pessoa também começa a fazer parte da vida da gente. É claro que é um universo muito grande de mulheres que a gente atende ao longo desses anos todos, mas algumas nos marcam muito. Então, a Andréia foi especial. Lembro desde menina, lá no Calçadão, meu primeiro consultório, né? E ela chegou como ela é, assim, verdadeira, né? Falante, sabia de tudo. Exato. Uma menina, né? Uma menina. E eu fiz o primeiro parto, né? Acompanhou o pré-natal. Eu fazia obstetrícia. Mas, assim, eu acho que a gente tem a oportunidade na profissão da gente fazer o que a gente gosta. E esse gostar, permitir a gente ajudar o outro, né? É lindo isso, muito bom. Assim, gratificante. É um presente de Deus. Se a gente enxerga isso, né? Eu vejo isso assim, eu acho que essa união de missões, e quando a gente se encontra, Deus vai presenteando a gente com essas pessoas. Vai presenteando. E eu também pude estar acompanhando toda essa história, essa trajetória, por isso que eu estava com muita vontade, faz tempo que a gente está querendo fazer isso, né? Com muita vontade de partilhar um pouco, porque o que a gente vê hoje? As mulheres, elas são um grande diamante, com diferentes facetas, e a gente vai polindo, né, esse diamante conforme até a gente brilhar. Concorda? E aí, essas mulheres que brilham é que a gente está querendo partilhar aqui agora nesse momento, e você é uma delas. Mas eu queria mostrar para as pessoas assim, a Ana Tereza, por trás da doutora Ana Tereza, uma belíssima profissional que tem um legado lindo no Instagram, inclusive, nós vamos deixar aqui o Instagram da Ana para vocês seguirem, porque ela é um universo de experiência e técnica, né, Ana? Uma história construída com muito estudo, que a gente vê você por um monte de cursos, não é verdade? Mas essa Ana Tereza, menina, queria que você contasse assim para nós. Como é que você percebeu lá na sua infância que a sua missão era cuidar de pessoas? Então, André, não foi tão na infância, já foi na adolescência, né? Eu era uma criança, assim, eu gostava muito... Você tem mais irmãos? Tenho, são mais 4 irmãos, né? 2 irmãs e 2 irmãos, eu sou a 4ª. Então, uma casa... tem o 5º ainda. Uma casa cheia de gente, né? De muita união, de muito afeto. Eu tive uma infância muito feliz, né? Eu sempre gostei muito da parte artística, sabia? Eu fiz piano. Por isso a mãozinha, depois a delicadeza. Piano. Eu vou contar uma coisa aqui da Ana Tereza, que ninguém conta. Para ela operar... Pode contar. Ela precisava de um step. Não, preciso. Chama estradinho. Chama estradinho. Mas tem no centro cirúrgico, então não sou só eu, né? Tem muitos. Tem o dia que não tem. Exatamente. Pra gente ficar no mesmo... Então, essa minúcia, esse toque fino já começou lá na infância. Na infância. Então, não. Eu era mais para quando... Na adolescência. Na infância, eu gostava... Eu fiz patinação, piano... artes, teatro.
Eu amava ler. Então, você experimentou então, eu não áreas. pensava em medicina. Minha mãe tinha uma biblioteca em casa, ela era professora de português, e meu pai e médico. Médico. E aquela biblioteca cheia de livros, e eu era muito curiosa com esses livros, e ela me dava muitos livros. De leitura. Adorava ler, adorava escrever, inclusive. E das irmãs, você é a única médica? Sou a única médica. E na adolescência, com um livro que minha mãe me deu, mas ela me deu porque eu ficava atrás pedindo livros, né? Chama Cidadela, de Crone, a J. Crone. E era uma história de médico, assim, na Inglaterra, um jovem médico, ele indo para o interior, e assim, estudando e descobrindo coisas e fazendo coisas. Aquilo eu me encantei, me deu vontade. Tinha meu pai, eu admirava muito, o chegar em casa sempre... eu admirava aquilo. Não é o glamouroso, que é como muitas vezes a gente vai, né? Assim, cansado. Essa retaguarda. Né? É uma retaguarda que chega em casa estafado, mas com a cara sempre muito assim, muito suave, com afeto, aquele cansaço assim que eu fiz o meu dever, né? Fiz o que eu deveria fazer. Assim, a gente precisa amar o que faz. Isso você já viu lá na sua casa? Ele gostava, e enfim. E eu falei assim, acho que eu vou fazer medicina. Nem ninguém não entendeu muito, também né? Nunca falou assim, nunca me pressionaram. Foi uma casa com muito respeito, liberdade e respeito. Sonho, né? Cada um ser o que quer ser. Entendi. Não havia pressão, não. Eu era estudiosa, assim, ia muito bem nos estudos e tal, e resolvi fazer medicina e fiz. E durante o curso, aí sim, que eu gostei. Eu não acho assim que eu entrei sabendo, eu acho muito imatura, 18 anos. Acho que a gente tem que ser verdadeira, né, André? Não, 18 anos. Dizer assim que eu já sabia que eu ia ser obstetra, ginecologista. Seria uma intuição, Ana, um chamado? Assim, esse do contato com a pessoa. Isso me atraiu, assim, que eu vou cuidar de pessoas, que eu vou estar em contato com as pessoas, com o ser humano. Assim, eu, como sua paciente, posso dizer assim, do tanto que eu encontrei esse acolhimento do ser humano em você. Certo? Eu tive uma outra médica antes, depois tentei ter outros ginecologistas, mas esse acolhimento da alma da mulher, eu digo assim que é um médico vocacionado, ele é uma missão. Então, isso eu, como sua paciente, posso assim, dizer, gente, olha, eu percebi que era uma missão sua, esse acolhimento do ser humano, né? Mas eu não sei se isso é genuíno, não. Não sei se a gente pode dizer isso. Acho que isso é construído. Eu acho que é construído ao longo dos anos. Então, na faculdade, aí eu fui, como eu estou falando, era muito menina, eu acho que eu fui construindo durante a faculdade. E eu vou falar mais. O mais importante foi realmente na residência. A residência que eu escolhi ginecologista. Foi na residência que você decidiu, mulher? Eu decidi durante a faculdade, a graduação. Você foi experimentando? E eu já no 3º, 4º ano, eu acompanhava um tio, que ele era obstetra, meu pai era ortopedista. E esse meu tio era muito amigo do meu pai, e eu comecei a atender obstetrícia junto com ele, aprender, e eu me encantei pelo universo feminino. Eu falei, é isso que eu quero. Entendi. Estar ao lado das mulheres, conhecer esse universo feminino. É muito bom ser mulher, sempre achei que tem gente que... Não importa que tem TPM. Não tem importância. Eu trabalho com 186. Vamos administrar tudo isso. Então, eu decidi na graduação. Agora, onde eu me encantei e me desenvolvi foi na residência. Então, a residência já foi foi cirurgia geral, ginecologia, obstetrícia, foi em São Paulo. Aquilo foi uma realização. Eu desejei, eu almejei que eu queria estar em São Paulo e estar lá, entre os melhores. Aquilo. Muita gente hoje, André, às vezes a gente ouve falando, jovens, falando assim que a residência é muito, muito difícil, muito cansativa, muito extenuante. Mas é o máximo. É o máximo que a pessoa... É o momento. Você é jovem. Dele aproveitar, dele saborear. Para mim... Eu acho que também para ele decidir se realmente é aquilo que ele quer, né? Eu acho que é o principal momento da formação de um médico é a residência médica. É você ter a especialidade que você quer, mas junto com aqueles outros profissionais daquela área que já são preparados, são os preceptores, que a gente chama. E aquilo me estimulou muito ao estudo, a fazer trabalhos científicos, tanto nos congressos como participante, mas tanto de assistindo como também para palestrar. Então, tudo que eu aprendi foram nesses 5 anos em São Paulo, assim, né? E aí aquilo a gente carrega para o resto da vida, aqueles grandes exemplos, daqueles grandes professores. São mentores. Mentores. Né? Eu acho que o professor é diferente do mentor. O mentor é aquele cara que ele toca sua alma e você fala...
eu preciso ser como essa pessoa. Que você se inspira. Isso, que você se inspira. Exatamente. E mesmo fora da residência, eu ia com eles, às vezes, no consultório, em outros hospitais, para ver esse dia a dia. E aquilo me encantava então, assim, e me inspirava. Se hoje você pudesse falar para as meninas ou para os médicos que estão nesse momento, o que você diria? Porque a gente vê que a geração é uma geração que tem muita interferência. Tem muita questão, por exemplo, não faça medicina. A gente vê que tem muito isso no cursinho, isso eu vivi com os meus filhos. Tipo assim, se você passar no vestibular de medicina, vai resolver os seus problemas. E a gente vê, você contando aqui, que não, aí vão começar grandes outros desafios. Exatamente. Então, é isso, que o jovem, né, seja na medicina, seja em outra profissão, que ele ouça o seu coração, o que ele gosta, e procurar estar entre os melhores, fazer o seu melhor, mas também estar entre os melhores e aproveitar essa oportunidade, né, Andréia? Porque aquilo vai passar e vão vir os desafios do dia a dia. Você concorda ou diria que para esses jovens que estão nesse momento é a garantia de sucesso? Não, não é. O que mais faltaria para a profissão? E também, assim, né, não sei, eu nessa época é outra realidade. A gente não pode julgar o jovem de hoje, né? Não. Será que se a gente vivesse hoje, eu não ia ser como eles, né? Então nós estamos... falta, você sabe, que os mais velhos, os mentores, os mais velhos falarem para os mais novos. Porque a gente não via muito isso assim, que aquilo era associado ao sucesso. Se fosse vir, é consequência. É consequência do trabalho, é consequência do que você gosta, né? Então, acho que quem faz o que gosta, ele já vai ter o sucesso, porque o sucesso é o que a gente sente, não é o que o outro vê da gente, não é? Se a gente está nessa realização... se a gente fosse entrar nessa... Aí a gente ia falar de outra coisa. Muitas pessoas acham que sucesso é você ter dinheiro. Tem muita gente rica que não tem sucesso. Que não tem sucesso, exatamente. Mas na faculdade, então, foi esse caminho que você levou, mas teve mais coisa que aconteceu na faculdade, não foi, não? Foi. O que mais que aconteceu na Ana Tereza na faculdade? Então, aí eu já encontrei o amor da minha vida, né? Sim, gente. Logo no primeiro ano de faculdade, ele veio de Dourados. Olha aí, gente, um douradense. Mas ele fez... Que ganhou na loteria. Eu também falo. Ganhou na loteria. Ele fez cursinho em Campinas e prestou vestibular no Rio. Era Sesgran Rio, era um vestibular unificado para as faculdades do estado do Rio de Janeiro. Assim, e passou para campus, para minha faculdade, para minha cidade. Né? Eu encomendei ele a Deus. Né? Olha que sonho. Então, você acha importante isso? Acho que a gente também tem que desejar, sonhar, rezar. Você foi uma adolescente assim, muito arteira ou não? Namoradeira? Fui muito namoradeira e passeadeira. Assim, gostava muito de festa. Mas então, assim, você estava com Deus dizendo, olha, arruma ele para mim. Porque eu quero esse, entendeu? Um bom, assim, pra mim, né, André? E aí, na hora que André? você viu, você sentiu que esse é meu parceiro. Não, eu não, senti. Eu acho que tem que ter essa conexão. Tem que ter essa conexão. Uma vez falaram isso pra mim, eu quase morri de rir. A tampa da minha panela. É, isso mesmo. E aí, nós começamos a namorar no primeiro ano de faculdade. E cursaram a faculdade Cursamos a faculdade todos juntos, né? Estudávamos juntos. Tínhamos grupos também de turmas que, às vezes, se separavam. Mas, enfim, estudava muito junto. Fomos amadurecendo junto, sonhando junto, isso é muito bom, né? Você sonhar junto. A gente vai fazendo uma fusão, você concorda? Vai fundindo. Junto com a profissão, junto com as outras coisas que Ana, desejava. Me explica uma coisa que eu acho que deve ser curiosidade de todo mundo. Como é que é ser médica e casar com médico? Porque é um desafio grande. Plantão, um faz plantão, outro faz plantão, um faz num lugar, outro faz em outro lugar. Nessa época em São Paulo, que nós fomos para a residência, nós casamos na residência e a gente não se via muito. Porque cada um no plantão, ele fez cirurgia geral e urologia, eram outros tipos de plantão. Então, e muita essa parte científica também que a gente tinha que desenvolver. Então, a gente se via pouco. Mas, assim, são anos que a gente não esquece, sabe? Foi que a gente casou, que a gente foi ter o primeiro apartamento. Vamos dizer, pagando as contas sozinhas, fazendo os planos sozinhos, né? Juntos. E era tão pouco e era tão bom, né? Muito bom. Foi assim, a semente começou na faculdade, mas
Nunca brigaram? Várias. Porque, muitas. Gente, quem vê a Ana Tereza e o Ricardo, que é o doutor Ricardo, né? Quem vê os dois juntos e quem convive com eles, fala assim, não, esses dois nunca brigaram. Não é, André? Todos nós, né? E as brigas, inclusive, são necessárias, faz parte, né? Para a gente botar as coisas no lugar, para a gente verbalizar, para a gente evoluir, né? E assim, a Ana, que foi adolescente, ela foi fazendo essa descoberta da profissão, foi amadurecendo. A Ana, que agora é a mulher. A Ana, que precisou, às vezes, dizer sim, às vezes dizer não para o próprio marido. Você acredita que isso, para as mulheres hoje, que a gente vê as meninas assim, muito sou eu e ele é ele, e direitos iguais. Você acha que isso, para o momento que você está vivendo hoje, você tem encontrado esse parceiro, equilibrado essas áreas, qual que é a diferença? Você acha que vale a pena? Como é que você diria para as mulheres? Eu acho, porque assim, eu acho assim, né, André? Tudo é muito pessoal, é muito único, o que eu penso, o que você pensa, o que eu vivi, o que o outro viveu. Acho que a gente aprende um pouco com as experiências dos outros, mas não existe nenhuma fórmula mágica. Nós não somos... Nós não, estamos longe de ser... Eu penso assim, olha, a gente hoje... Quem sou eu, quem é você, para dizer o que é certo. Exatamente. Mas as pessoas olham a Ana Tereza e acham que a Ana Tereza não tem problema. Então, temos muitos desafios. Você imagina, André, a nossa profissão, né, a minha profissão, você lidar com problemas o dia inteiro, principalmente nessa parte do câncer, de dar esse diagnóstico, das cirurgias, são cirurgias complexas, cada vez, inclusive, maiores, com reconstruções grandes, cirurgias grandes, a responsabilidade, tudo isso por si só, quem olha acha que é fácil, não é fácil. Não, você tem um companheiro em casa, era aí que eu queria chegar. Aí, então, aí não sei para outros, mas para mim, a gente ter isso junto, quer dizer, ele também saber dessa vida, como é difícil um centro cirúrgico, como é difícil o dia a dia do consultório, é ótimo, porque acolhe o outro, fortalece o outro, dá força para o outro, né? Dá o equilíbrio emocional. Por exemplo, você saiu de uma grande cirurgia, você chega em casa arrasada, cansada, entende muito mais isso, né? E mesmo na época da obstetrícia, que você acompanhou isso, ele pelo contrário, ele dava força para continuar. Foi uma decisão minha. Então, a obstetrícia, olha, foi minha grande paixão na faculdade, que eu comecei a acompanhar a maternidade, um centro obstétrico, o gestar, e eu adorei aquilo, a ginecologia veio como consequência. Mas a especialidade são as duas, ginecologia e obstetrícia, e eu queria muito fazer mastologia e fiz, é outra especialidade. E quando eu cheguei em Dourados, eu exerci muito a obstetrícia e gostava, mas era extenuante para mim. Aí aquilo de você saber assim, o que eu dou conta. Isso. Será que neste momento foi a época que chegaram os filhos? Porque daí exatamente. Entra a Ana Tereza agora. A gente falou da esposa, da menina, da adolescente, da profissional, da esposa. E agora é uma outra faceta. Quando chegou Mariana... Gente, eu lembro de Mariana. Mariana era um sonho. Um sonho. E essa eu queria... E você carregava a Mariana junto. Eu lembro que quando o Gabriel nasceu, a Mariana levou um presentinho num domingo. Então, olha como isso é marcante para mim. Né? Então, assim, para dizer, a minha médica, olha o tanto que o profissional humanizado, né, que amo, que faz. Ana Tereza, eu tenho isso na minha memória, meu filho hoje tem 25 anos. Ana Tereza chegou para passar a visita com a filha dela junto, trazendo um presentinho. Coisa mais bonitinha. E nós não tínhamos ainda uma amizade. Né? Estávamos começando, né? E então, porque a gente não tem só um sonho, né, Andréia? A gente tem muitos sonhos na vida, a gente tem muitas facetas. E eu acho que a gente tem que se acolher, ser a gente. Então, esse sonho da maternidade e de constituir família, que nós falamos aqui, de encontrar a sua tampa, né? O seu parceiro, eu encontrei. A gente tinha essa coisa, esse sonho de ter família, de constituir família. E a Mariana nasceu em São Paulo, no último ano que a gente estava em São Paulo, programado, e já íamos vir para Dourados. Uma coisa que eu amo e que eu queria tocar nesse assunto. Você sempre foi uma mulher muito organizada.
é importante para as mulheres hoje ter essa organização, para estar conduzindo essas diferentes facetas que a gente vem falando de hoje eu vejo, eu dou graças a Deus, né, de eu ter organizado. Eu já tinha terminado a residência, e Ricardo estava terminando, eu tinha empregos em São Paulo, e eu planejei, eu quero engravidar, porque eu já quero chegar em Dourados com a minha filha. Porque também lá, mal que eu imaginei, eu vou engrenar, então é melhor, porque depois eu posso engrenar e não parar para ter filhos. Então, eu já quero chegar com a minha filha. Então, Deus me iluminou. Edifica a sua casa. E essa sabedoria... Foi uma sabedoria. E principalmente pela idade. Foi com 28 anos. Talvez se eu tivesse chegado sem filhos e engrenado como eu engrenei, eu ia retardar lá para os 30 e poucos e talvez poderia ter dificuldade. Isso. E eu sabia, como ginecologista e obstetra, da dificuldade que esse time aí da mulher não tem jeito. Esse relógio biológico bate para todas. Isso. E eu queria muito ser mãe. Então, graças a Deus, eu fiz. A gente também tem que fazer nossos sonhos acontecerem, não é, André? Isso, identificar, assim, o que é prioridade. Prioridade. Para mim era ser mãe. E eu acho, a experiência minha. Gente, Andréia, depois que eu fui mãe, eu sou uma pessoa muito melhor. Eu também. Deus me preparou, me ungiu, me mostrou onde que bate o coração, que não é aqui. É isso mesmo. Então, eu diria assim, toda mulher tem direito a experimentar a maternidade, concorda? Concordo. Embora, assim, também a gente tem que acolher aquelas que não querem. Sim, mas aquelas eu acho isso fantástico, André, assim, de você ter escolha. Isso. Não é fantástico? Assim, eu acho que é esse o nosso dever como mulheres. Como mulheres. A gente acolher a outra não quer, não bateu para ela isso, né? E muita gente está pegando o microfone hoje para falar o quê? A parte, ver outros ângulos. Certo? Outros ângulos. Então, falta nós, mulheres, que optamos em ter uma carreira, optamos em ter um marido, optamos em ter os filhos, em construir uma família, a gente também tem que dar voz. Porque também para a gente ser, isso é uma opinião minha, também para a gente ser respeitada quanto às nossas opções, quanto ao que nós escolhemos, as nossas escolhas. Exatamente, né? Cada um tem a sua escolha. Eu acho que se o mundo, cada uma se pautasse pelo que ela quer e não o que o outro espera, ou o que está na moda, ou o que é o mais comum, tudo ia ser mais fácil. Então, eu sempre me guiei pelo que Ana Tereza queria e não o que o mundo queria de mim, né? Esperava de mim. Uma maturidade, né? Acho que já foi, né? Hoje eu enxergo dessa maneira. E aí, tendo Mariana pequena aqui em Dourados, e eu tive, assim, eu logo, graças a Deus, tive muito trabalho, né, na ginecologia, obstetrícia e mastologia, então eram 3 especialidades, eu tinha muito trabalho. Era feliz com o meu trabalho, mas eu queria ter outro filho. Tá, mas espera aí, vamos chegar lá na Mariana. Como é que foi essa história? Porque deu mamar, o peitinho machucou, a barriga cresceu, e a mulher, Ana Tereza, com essas... ficou sem dormir à noite. Como que você lidou com isso? Então, André, eu lidei bem. A gravidez, como que eu acho que cada uma é única, né? A gravidez, nas 2 gestações, eu não me sentia... Eu não gostava do período gestacional. Então, assim, eu também tive essa pequena dificuldade. Eu me sentia sem energia. E olha que eu tenho muita energia. Eu sentia sem energia, eu tive todos aqueles sintomas das náuseas, sabe? Durante, não só no primeiro trimestre, até quase o último trimestre. Então, eu ganhava pouco peso. Então, eu não me sentia saudável na gestação, né? Então, para mim, isso foi difícil. O puerpério, o pós-parto, já foi mais tranquilo, mas também, nessa época, eu não tinha tanto movimento. E nessa época, você parou médica? Lá em São Paulo, eu tinha, como eu falei, eu estava com os empregos, né? Eu entrei de licença, então eu cuidei dela. Isso foi fantástico. Se permitiu. Se me permitir. Então, eu entrei de licença. Você ficou desesperada, tipo assim, que quando peguei o Gabriel e chacoalhava o Gabriel, como é que foi, Ana? Ou não, ser médica já dá mais... Não, deu. Aí, quando eu estava na maternidade, fazendo obstetrícia, eu ia para o berçário e aprendia com as enfermeiras, aprendia a dar banho. E você ligava para o médico à noite ou não? Não, ela foi bem tranquila. A Mariana? Eu tinha a Mariana. A Mariana é uma princesa. Foi bem tranquila. Ricardo também queria dar banho, Ricardo queria arrumar. Então, nós 2 curtimos muito. Assim, ele trabalhava muito, que ele estava no último ano de residência, e eu que estava mais por conta dela. Então, assim, foi uma época certa, Andréia. Assim, eu pude tirar essa licença, aí cheguei em Dourados, tinha pouco trabalho, em poucos meses, foi planejamento. Aí ela foi crescendo, assim, 1, 2, 3 aninhos. Você acredita que planejamento e organização pode te deixar mais tranquila, te trazer mais plenitude? Sim, mas a gente não pode achar que é só isso, porque a gente não
não é dono das situações, né? O tempo inteiro a gente é pego de surpresa por N situações. Eu acho que a gente tenta. Acho que o ser humano, a gente tem que tentar fazer o que a gente deseja, tentar. Porque eu observo assim, ó, às vezes a gente acorda o dia e fala assim, eu vou fazer este dia. E as coisas dão uma reviravolta. Não, mas eu falo assim, você não pensou em como será o dia. Você não planejou como será o seu dia, a sua semana, o seu mês. Você simplesmente levou a vida. Não tem aquela música, deixa a vida me levar? É diferente de quando você olha para o seu dia, para a sua semana, para o seu mês, você faz um planejamento para isso e no meio do percurso vai aparecer os fogos para você apagar como bombeiro. Eu sou mais assim. Eu sou mais de desejar, de sonhar, de planejar, de botar em prática. Eu vejo muito que você faz, por exemplo, com as suas férias. Isso nunca é um limite. De você estar, por exemplo... Vamos falar do Felipe. Felipe é um sonho, gente. Depois, para você estar junto com o Felipe, na carreira que ele escolheu, que é completamente diferente. Estava junto com a Mariana. Então, eu percebo que você faz esse movimento por conta das prioridades e do planejamento. Do planejamento. Eu realmente fui planejando. Os seus encontros, os cursos. Os cursos. Faz, os workshops, é tudo planejadinho. Tudo planejadinho. Tudo planejadinho. Aparece, me dá vontade, eu falo, esse eu quero ir. Ah, não, mas o outro também eu quero ir. Vai combinar, não vai dar certo. Está muito próximo um do outro. Não, eu vou ver qual que eu vou. Então, isso eu gosto, essa organização. Mas a gente sabendo que a gente não é dona de nada e que as coisas podem aparecer e a gente vai ter que se resolver, né? Aí, depois da Mariana, você já era planejado o Felipe? Então, aí a gente ficou vários anos só com a Mariana e até pensando em talvez ficar com o filho só por causa disso, que eu trabalhava muito, André. Porque a obstetrícia, ela pega mesmo a pessoa. A obstetrícia é assim, o neném que escolhe a hora que vai nascer. E tinha parto cesárea, parto normal, muita paciente. Então, eu queria... Aí começou a dar vontade lá quando ela já estava com 5, 6 anos de ter outro filho, né? E aí eu pensei, quando eu for ter, eu vou parar a obstetrícia, porque eu quero me dedicar, até como eu me dediquei a ela naquele primeiro ano de vida, né? E aí eu fiz... Vem as prioridades de novo, Vem as prioridades. Não foi fácil, porque eu gostava da obstetrícia, porque as pacientes me pediam para continuar, eu tive que ser muito firme. Ana, então tá, a gente passou lá pela faculdade e agora foram os filhos. Veio a Mariana, a gente está vendo aqui a importância de você fazer esse planejamento. E depois da Mariana, veio quem? O Felipe. Então, como é que foi Então, aí, assim, a minha vida profissional estava muito engrenada, muito trabalho, que eu estava satisfeita, estava feliz com o trabalho, mas eu queria ter outro filho. E eu sentia que não ia ser compatível. São as escolhas, né, André? A vida é feita de escolhas. Sempre. E feitas de perdas e ganhos e etc. E a minha vontade de ter outro filho era maior. Mas aí eu fiz para mim, isso não é que seja certo, como você comentou, não é certo ou errado. É o que foi bom para Ana Tereza. Eu vou engravidar, mas eu não vou mais fazer obstetrícia, porque era o que era mais instável em termos assim, de horários, de me tirar da minha casa, da minha família. A ginecologia, a mastologia, eu consigo organizar melhor os meus horários. A minha agenda. Então, eu falei, vou engravidar, mas engravidando, eu vou parar a obstetrícia. E foi o último ano, durante a gravidez dele, que eu fiz os últimos partos, né? E não foi fácil. Como nenhuma escolha é fácil. Porque eu gostava daquilo que eu fazia e tinha as pacientes, como você, que eu já tinha feito o outro parto e que estavam grávidas e iam engravidar de novo. Então, foi uma decisão difícil. Mas a vida a gente tem que enfrentar, não é? As decisões. Mulher, então, a mulher tem dificuldade de falar não, certo? Mulher não, acho que todos, né? E o quanto que é importante para você saber sim ou não. E sustentar se for não e sustentar se for sim. Exatamente. É difícil. Mas alguém contou pra gente que a vida é fácil? Não. A vida é difícil. Outra coisa, às vezes também fica muita... Coitada, a mulher é muito, vamos dizer, tudo de ruim foi pra mulher. A mulher tem isso com a maternidade. Eu acho assim, mas eu sou mulher. Então, eu tenho que lidar com essa situação. Eu costumo até falar isso. A gente não lidou a vida inteira, não veio aquela puberdade, não veio uma menstruação do nada, o rosto mudar, o cabelo mudar, depois as TPMs, depois gravidez, puerpério, e depois vem a menopausa. É tanta transformação. Mas, assim, eu sou mulher. Então, eu tenho que lidar com essas questões. Eu queria a maternidade e eu queria o trabalho. E, olha, eu tinha 3 especialidades, quer dizer... Eu defini isso para mim
foi o melhor e hoje eu sei que foi a melhor decisão. Achei muito bom toda aquela época, mas assim, o que eu também me desenvolvi como profissional, depois disso eu pude ser a mãe que eu queria ser. A gente sempre, mãe, carrega já a culpa por si só, né, André? Não, é assim, ó, ou você sente culpa porque está trabalhando, ou você sente culpa porque você não está. Não está. Mulher, assim, culpa já é chegado na mulher. Mas a gente tem que trabalhar essas nossas culpas, não é? Cada uma, gente, não é a do outro. O que eu acho da mulher é que ela acaba muito espelhando no outro. E quanto mais a gente se aproximar da gente, da nossa verdade, do que eu quero, mais feliz eu vou ser. Porque o que é bom para a outra não é bom para mim. Né? E você vê hoje, a gente vê nas redes, por exemplo, eu acho que ela dificulta um pouco a gente porque ela põe a gente para fora. Certo? Você olha aquele corpo, você olha aquela profissional, você olha para fora. E se eu olho para dentro, que é o que você está trazendo aqui, o quanto que é importante você conhecer dentro de você se aquilo te faz feliz. Exatamente, é a gente. E não é o outro que está falando que você tem que ser assim, que você tem que trabalhar muito, que você tem que ir em tal coisa, que você tem que ter filhos também, que você tem que estar arrumada. Se você quer isso para você, você vai procurar. Se você está bem, aí vem a força da mulher, é isso? Vem a força da mulher. Eu acho que ela se encontra nisso, mas cada uma tem que encontrar a própria força, os próprios desejos, os próprios sonhos, os próprios nãos, essas decisões pessoais, individuais. A gente é muito única, não acha? Com certeza. Por isso a dificuldade até dos homens entenderem a gente. E também a circunstância que cada um vive é diferente da do outro. Uma gestação não é diferente da outra, um filho não é diferente do outro. Então, como que a gente quer um padrão? Você isso da organização. Essa diferença quando foi Mariana e Felipe? A da idade, né? O Felipe eu tive com 36, ela eu tive com 28. Então, acho que muda um pouco, assim, Você lembra, eu com ele pequeno e você com seus pequenos, né? E eu era amiguinhos. E assim, eu acho que o pique diminui um pouquinho naquela época, mas também muito realizada, assim, mas sempre com isso, assim, quando a culpa vem, a gente tem que pensar, mas a decisão melhor foi essa, é o que eu pude fazer. Tem até aquela frase assim, ser a mulher que você dá conta de ser também, não é? E não ficam esperando muito da gente. E críticas também, né, André? Muitas vezes eu acho também assim que na mulher, até a outra mulher também é que às vezes repara mais, se unir mais, né? Acolher mais a outra. O que às vezes a gente vai falar para outra, a gente está falando o que eu acho, mas não é o que é bom para ela, né? Ana, então, para a gente concluir, nesse momento da sua vida, onde você estava com essa linha profissional já bem feita, bem construída, né? Teve um dia D por conta da maternidade. Isso? Teve. E, Andréia, foi muito difícil para mim. Hoje eu acho fácil, né? Mas não é que eu acho fácil, acho que foi bom, né? Foi uma boa decisão, uma boa escolha. Mas na época foi muito difícil. O meu pai mesmo falava assim, como você vai deixar a obstetrícia? Como? Tão lindo que é a obstetrícia. Uma das pessoas que falava como. Os meus colegas naquela época não tinha essa divisão da obstetrícia com a ginecologia. Mas como que você vai deixar a obstetrícia assim? Tipo, faz menos, atende menos gestantes. Foi uma decisão, vamos dizer, muito radical e foi muito difícil para mim, mas que, como eu falei, a vida é feita de escolhas, né? E aí você escolheu, das coisas que eu acho assim, escolheu, mas você nunca ficou de mimimi. Não. Também eu escolhi, exatamente, Andréia. Isso é o melhor para a Ana Tereza. Então, o apelo externo era muito grande. Então, essa escolha aqui dentro. Aqui dentro era a certeza, era o que eu queria. E essa certeza te dá força de seguir. E essa certeza me dá força e também da gente sempre se seguir pelo seu eu verdadeiro. O que te traz paz, Ana? O que me traz paz, que eu ia conseguir dar conta. André, é muito ruim quando você está muito sobrecarregada. Não é? Acho que toda mulher, quando está muito sobrecarregada, você tem que estar nos trinques, você tem que estar bonita, arrumada, tem que estar malhada, tem que estar com alimentação saudável, tem que estar com atividade física em dia, com os exames em dia. Quem falou isso? Exatamente. Então, a mulher tem que... A gente, às vezes, é tão boazinha com o outro, mas é mazinha, vamos dizer assim, consigo próprio. Então, a mulher tem que ser boa consigo, acolhedora. Peraí, não, eu quero ser
profissional, quero ser uma médica, mas eu quero ter filhos, eu quero ter tempo para minha casa, tempo para minha família, tempo para viajar com eles. Você lembra que nós viajamos juntos, né? E eu viajei muito com eles. E isso, eu também viajei com meus pais nas férias. Isso a gente não esquece, assim, aquelas viagens de infância. E eu acho que meus filhos também não esquecem isso. Diferentes facetas que você vem cuidando e equilibrando. Isso eu acho assim, fantástico. Eu considero você uma das minhas mentoras, a minha inspiração. Não é puxar saco, por quê? Não preciso puxar o saco da... Porque você sempre equilibrou isso e dá uma paz para as outras pessoas que estão em volta. Porque a sua decisão sem a culpa. É isso que você poderia falar para as mulheres? É isso, sem culpa. Eu tirei assim, um mês de férias, eles, né, pequenos, para viajar para fora e tal. Mas você vai ficar um mês fora? Vou. É você não se abalar com essa perguntinha do outro. Esse é o sucesso para mim. Porque era isso que eu quis, não foi? Fui eu que programei um mês fora. Mas e não só um mês, outras viagens, porque eu sabia que eles iam crescer e que aquilo ia passar. E aquilo que? A oportunidade de estar junto deles naquela época. Seria estar no presente? Estar no presente. E no futuro a gente vai ver, né? Então, acho que a gente tem que se guiar. Mas tudo isso que a gente está conversando, né, Andréia? Da minha vida, porque você está aqui, né? Experiência, nós estamos aqui mas a minha vida não é exemplo para ninguém. Na verdade, não é uma verdade absoluta. Não é uma verdade. Mas é a sua verdade. A minha vida. É a minha vida, com todas as dificuldades, com todos os desafios nessas escolhas, nesses momentos, que as coisas não são fáceis, a vida é difícil, mas é a minha. Né? E cada uma deve ter assim, cuidado com a sua e com o seu eu de mulher. E falando em cuidado do eu de mulher, como é que foi a Ana Tereza paciente? Então, você cuidou sempre de você? Não, ou você sumiu do médico? Como tive minha obstetra em São Paulo, minha obstetra aqui, eu faço meus exames de rotina, até posto para estimular como atividade física também. A Andréia posta todo dia a atividade física que ela faz. E a Ana também. E isso, os estudos, Andréia, mostram que isso incentiva um ao outro. Assim, é verdade que isso aumenta para o outro fazer. Tem vários estudos especialistas olhando para isso como uma ciência, abordando esse tema. Esse tema. E a influência de um estimular o outro. Por isso que uma mulher como Ana Tereza, que é uma mulher que eu considero de sucesso, precisa contar para os outros como que ela foi lidando e precisa contar isso, inclusive, para as outras mulheres, para as outras médicas que virão, né? Quando é uma verdade, que nem você mesmo disse. E mesmo a atividade física, você também sabe, muitos anos eu não fiz. Eu negligenciei. Não. Mas nunca é tarde, né, Ana? Mas nunca é tarde. Eu sempre tinha na minha mente assim, uma hora eu vou fazer, hora eu vou fazer. E fui contando, que acho que todo mundo conta com a juventude, eu acho que a gente leva uma época a vida no automático. Você vai no automático, assim, você faz tudo do jeito que dá, de como deu, você vai fazendo, você vai levando a vida e a sua saúde, o seu corpo vai indo bem. Chega uma hora que você precisa. O certo é cuidar como a Andréia, exemplo. Porque desde lá dos 20 aninhos que eu conheço ela era super autocuidado. Sempre ela foi assim. Para cima com todo mundo, mas para cima com ela. Ela era cuidadosa, ela sabia antenada, ela sabia de todas as coisas. Médica, conta pro pessoal. Estou contando dela, porque ela é um incentivo para todo mundo. Dá diferença nos exames. Ela é toda essa alegria, todo esse estímulo, incentivo para todas as mulheres, mas ela é saudável, né? Mas sempre foi. Então, assim, Ana Tereza, nessa parte, eu não sou exemplo porque eu não fazia atividade física. Mas então, mas sou exemplo, oportunidade mas sou exemplo também, porque eu também comecei depois dos 50, eu comecei a perseguir aquilo. Não, eu preciso fazer alguma coisa, A preguiça era muito grande. De resultado na vida das outras mulheres que também tem estudos, André, até com 70 anos, mulheres que nunca fizeram e começam a fazer, Ana, tem benefício. Nós estamos vendo as mulheres que foram para a academia com 60, com 50, que tá com shape, Exatamente. Tudo dá resultado.
É claro que quanto antes começar, a atividade física tem que estar na adolescência, na juventude, em toda fase, todas as fases da vida, mas se a pessoa não pôde fazer antes, não conseguiu fazer antes, não achar que assim, como eu não fiz, eu não vou conseguir. Vai conseguir. E toda atividade física conta. Qualquer tipo, já conta. Eu sempre coloco lá assim, olha, melhor feito do que perfeito. E realmente, na minha vida, isso Tem dia que você não tá bem, concorda? Concordo. Tem dia que você tá de saco cheio, que você não quer aquilo. Mas a disciplina de ir e fazer o feito pro exercício físico é muito valioso. Assim, tem muito valor. Então, assim, não é porque você não fez, não vou fazer muito. Agora. Tipo assim, muitas também mulheres assim, não deu para eu fazer, eu faltei muito, aí para. Porque acha que aquele pouco... Desde que mês que vem eu começo? Já começa. Então, isso eu acho que a gente tem que uma incentivar a outra. É questão de saúde, para ter autonomia no futuro, de fazer, ter força. A gente vai perdendo mesmo massa muscular. Então, a gente precisa fortalecer essa massa. Então, sim, toda a vida já é importante, mas depois dos 50 é muito mais importante para a gente ter essa autonomia lá na velhice. Ana, deixa eu te perguntar uma coisa, então. Se você depois foi para a Masto, certo? Então, como que é essa rotina da Masto? Porque eu acredito realmente que deve ser muito pesado psicologicamente. Como é que você lida? Então, desde a minha formação, eu já fiz a especialidade de mastologia, só que eu fazia, junto. E hoje eu faço ginecologia e mastologia, eu faço os dois. A ginecologia é o que mais me encanta, porque eu posso cuidar da paciente mulher como um todo, em todas as fases da vida e como um todo, a prevenção e etc. E a mastologia já são pacientes que procuram por patologias mamárias, por doenças, sejam benignas da mama, porque também tem muitas doenças benignas, mas o mais importante é o câncer de mama, é o câncer que mais afeta a mulher, é o mais frequente, a mortalidade ainda é alta, né? Vamos dizer, um desafio, porque é aquele momento que quando a gente tem que dar o diagnóstico, nunca vai ser fácil. Por mais que aquilo, para mim, é o meu dia a dia, né? Há 30 anos é o meu dia a dia, mas sempre é difícil. A gente dá esse diagnóstico para a paciente, para a família, o chão se abre, tudo que você fala naquele momento é difícil de entender, só que eu sei que aquilo vai passar, que elas, com informação, com apoio, com a rede de apoio... parte de medicamentos, de tratamento, hoje, você sente assim que você tem mais possibilidades para o paciente? Mas, André, é muito mais possibilidades. As pacientes morriam muito, era quase uma sentença de morte. E as opções terapêuticas eram muito poucas. O que houve de avanço tecnológico em medicamentos, em tipos de terapias novas, além da quimioterapia, terapia-alvo, imunoterapia, tudo aplicado para o câncer de mama. E as próprias cirurgias, Andréa, que eram cirurgias... Era basicamente mastectomia. Eu já peguei a época que era mastectomia e quadrantectomia, mas não tinha reconstrução. É uma área grande, né, assim, da mama. Mas hoje se faz tudo isso com reconstrução. Então, devolve, além dela ter o diagnóstico do câncer de mama, que era uma sentença de morte, quase, ela ainda saía mutilada, sem a mama. E hoje isso não existe sair sem a mama. Ela sai com a mastectomia, mas com se for necessário, porque muitas vezes essa cirurgia conservadora, que tira uma pequena área, que também reconstrói, que é totalmente possível e curável, é até o que mais a gente faz hoje em dia. Que eu acho do câncer. Curável. E hoje você ter essa possibilidade, essa alta chance de cura, isso é fantástico. Melhorou muito e a gente tem que incentivar. Mas o que hoje, talvez, nesse meu dia a dia, mais me entristece, vamos dizer, até é mais difícil para mim, é o diagnóstico na jovem, que não tinha no passado. Entendi. Elas eram sempre... quase que sempre 50, 60, 70 anos. E hoje, mocinhas de 30, 32, é a idade da minha filha. Isso. Com câncer de mama. Então, isso é muito triste. Isso, com câncer de mama. Mais frequente. Câncer aumentou estatisticamente no mundo inteiro. Para as mulheres hoje, você diria, como médica, como que ela previne? Não é só porque eu sou jovem, não é só porque eu já sou da meia idade, meus filhos já estão falando que eu sou meio século. Como é que é? Fala para as mulheres. Todas as mulheres, em todas as idades, dá atenção à sua mama. Quer dizer, examinar, se conhecer, se palpar. Porque se ela percebe alguma coisa diferente, ela procura. Aí quem procura, acha. E quem acha, cura.
Olha que lindo olha isso, que né? lindo. Vamos reforçar isso aqui, vamos reforçar. Então, porque muita gente fala assim, você faz muito exame, você vai acabar achando. Ótimo, quem procura, acha. E quem acha, cura. Porque se achou, é que a doença já estava lá. Quanto antes descobrir, quer dizer, quanto antes for feito o diagnóstico, maiores são as chances de cura. A mamografia ela é indicada após os 40 anos, mas é porque o exame ele vai detectar melhor nesse tipo de mama e não na mama jovem. Então, não adianta ficar fazendo de rotina na mama jovem. E a jovem, que eu estou falando que aumentou, mas continua sendo mais frequente após os 50 anos. Então, não estou falando que houve uma inversão. Você não via antes, isso? A gente não via antes acontecer abaixo dos 40 anos. E hoje está tendo até com uma certa frequência, e isso é em todo o mundo. Então, mesmo as jovens, que, Andréa, não é fácil, elas estão pensando em trabalhar, em ter filhos, em ganhar vida, em constituir a família, em passear, viajar, fazer seu mestrado, seu doutorado. Aí vem um câncer de mama. Isso, para qualquer mulher, em qualquer idade, é impactante. Sim. Mas na jovem, ela não estava falando... Muitas, Andréia, não tiveram filhos. A gente já tem que conversar sobre... Porque a quimioterapia pode torná-la estéril. E ela nem teve filhos. Olha como é que é complexo hoje o que eu tenho que conversar com uma paciente jovem com câncer de mama e que no passado a gente não ia ter essa conversa porque quase não tinha essas pacientes. Ou ela teve e estava se programando para ter o segundo. Mas você acredita que não tinha essas pacientes ou essas mulheres morriam antes? Não, tinha assim, quando a gente fala não tinha, é que era muito raro. E hoje aumentou. É tudo estatístico mesmo. Certo. Vem aumentando o câncer de mama na mulher jovem. Então, não é porque a mulher está tendo mais acesso ao médico e não. A gente está essa pergunta mais. Sua assim, é muito boa. Não é por isso. Aumentou estatisticamente. O câncer de mama, em qualquer faixa etária, é mais comum após os 50 anos. Tem aumentado a incidência de câncer de mama e de intestino, cólon, né? Em pacientes abaixo dos 50 anos, nos últimos anos, em vários países. Não se sabe ao certo qual o motivo, ou seja, não tem uma causa só, é multifatorial, provavelmente está relacionada ao sedentarismo. Nunca fomos tão... A população está muito parada, né? Todo mundo nas telas, todo mundo no trabalho e etc. Sedentarismo, obesidade, que também é uma epidemia global. E obesidade, sedentarismo, álcool, também as mulheres estão consumindo muito mais álcool do que antigamente, e alimentação errada, não saudável, né? Ultraprocessados, industrializados, empacotados, embutidos. Então, a gente fala até assim, a gente teria que abrir menos latas e descascar mais. Então, aquela alimentação saudável, feita em casa, feita no dia. Os nutricionistas dizem assim, alimentação de verdade. De verdade, né? É o que você tem mais, assim, mas tudo está com agrotóxico, mas tudo bem, mas isso é uma coisa, e outra coisa é você já comprar aquelas coisas totalmente com conservantes, ultraprocessados. Acredita-se que uma das causas seja a alimentação, álcool, sedentarismo e obesidade. E que realmente, nos últimas 3 décadas, vamos dizer, houve uma explosão desse estilo de vida no mundo. Entendi. Então, assim, hoje, para a gente finalizar com uma frase para as mulheres, falando de saúde, autocuidado? Autocuidado, se amar em primeiro lugar, aquilo que a gente deseja. Porque a mulher que não se ama também adoece, é isso? Adoece. Você vê isso lá no consultório ou não? Com certeza, mas às vezes, André, é essa culpa, é esse querer agradar todo mundo. A mulher quer muito agradar todo mundo. Ela vai indo para o estresse. Você quer fazer tudo para os outros, ou o que o outro diz que é certo fazer, e ela não vê o eu dela. Então, ela se acolher, ela saber o que é o melhor para ela, naquela situação de hoje, né? Daquele mundo, daquela vida dela hoje. Então, ela ser boa com ela mesma, ela se acolher. E levar a vida com seus propósitos, com seus sonhos, com as suas vontades, e não a do outro. É sempre essa outra régua que eu acho que atrapalha muito a mulher, dessa comparação. Gente, a Ana Tereza é especialista em mulher, é uma vida falando de mulheres. Bom, então, Ana, hoje, o que te inspira a seguir nessa missão? É isso, eu gosto de cuidar de mulheres. Eu até falo, André, eu aprendo, acho que mais até do que
do que eu dou, vamos dizer, eu recebo muito mais. Porque o que eu aprendi nesses anos todos, né? Com tantas histórias, com tantos acontecimentos. Mano, deve ser bom demais você pegar os nenezinhos, deve ser bom demais você chegar. Eu falava pro outro médico, pro doutor Sevilha, ele falou, escuta, é bom demais, isso exatamente, é lindo, né? assim, o que me inspira é isso. Eu sou muito grata pela profissão que eu escolhi. E hoje você chegar, por exemplo, para uma paciente e falar assim, você está em remissão. Também, isso é fantástico. Andréia, tem pacientes que eu operei há 20, 30 anos e que nós fomos até fazer uma entrevista também lá na Oncoclínica e tal. Eu e ela não lembrávamos mais direito os detalhes daquela. Ela lembrava qual. Eu achei que era no hospital, ela falou que era em outro. Aquilo está tão. Medicina, né? Isso está tão longe na vida dela. E depois disso, ela já viveu tantas outras coisas, né? E renovada, com certeza. E coisas boas e ruins. É isso que eu falo, ruins. Eu falo para paciente, você vai viver ainda tanta coisa. Quer dizer, há muita vida após o câncer. Né? Tem muita coisa para ser vivida ainda depois disso. Isso. Tá, climatério. Climatério, para mim, era coisa de gente velha. E hoje, sentindo sintomas dela, eu falo, peraí, mas eu não sou velha. Como que é isso, Ana, nos dias de hoje? É o que eu falo, chega para todo mundo. Graças a Deus, né? Aí só não chega para quem foi antes. Né? Porque senão ela vai chegar. Ou cedo ou tarde ela vai chegar. É uma época de transição. É a fase reprodutiva em que a mulher é fértil depois para velhice. Mas aí acabou a sexualidade. Não podemos de jeito nenhum. Acabou a parte fértil da mulher. Ela deixa de ser fértil, de ter os seus ciclos regulares. A produção dos seus hormônios femininos, estrogênio e progesterona, caem. E ela para de ovular. Por isso ela deixa de ser fértil. Aí, André, pensando de uma outra maneira, as pacientes falam, nossa, isso é muito cruel. É cruel. A produção de espermatozoides e de testosterona para o homem, com o envelhecimento, também cai, diminui, mas gradativamente. E continua. O da mulher, não. Ela despenca. Ela desaba. É essa sensação que a gente tem que a gente está derretendo. É só palavras negativas. É o fim da vida reprodutiva, é a falência ovariana, é a falta dos hormônios. Então, isso realmente acontece. Mas é para a mulher... Quimicamente. Quimicamente. Porém, é para ela deixar de ser fértil. Porque se a mulher continuasse engravidando com 45, 50, 55, 60 anos, isso até nos permitiu viver mais, se a gente pensar pelo outro lado. Não, minha avó, no climatério, já era minha avó. Exatamente. Já era uma senhora, uma velhinha. Agora, hoje, a mulher está vivendo muito tempo após a menopausa, mais de 1/3 da vida dela, não é? Depois dos 50, dos 45, 50, ela vai viver muitos anos sem esses hormônios. E isso não é fácil. Realmente, tudo isso que você está referindo, cada uma vai também vivenciar sua climatério, sua menopausa de uma maneira. É pessoal. Mas o que está acontecendo é a mesma coisa. É a falta dos hormônios femininos. Que a mulher foi acostumada lá desde os 11, 12, 13 anos, uma vida inteira. Uma montanha russa. Uma montanha russa. Hormonal. E de repente acaba. Não tem? Como e de repente não tem. Hello, como, né? Então, isso não é fácil. Não é fácil. Porém, trata-se, Ana. Trata-se. E o que a gente tem que dizer é isso. Há muita vida depois. Se a pessoa só se prender ao ruim, você não sai do lugar. Você só vai ver a parte ruim. A parte ruim nós já contamos. Isso. Ela é ruim, ela não é fácil. Boa. A parte boa é que tem tratamento. Se está faltando esse hormônio feminino, estrogênio e progesterona, a reposição correta desses dois hormônios, seja via oral, via transdérmica, em gel, em adesivo, tem os hormônios locais para a vagina, porque a vagina resseca. N possibilidades. Agora, o que acontece, André, realmente as mulheres estão desassistidas. Isso. Tem muitos trabalhos que mostram isso, que a maioria das mulheres não recebe tratamento. Atenção, tratamento. E quando recebe o tratamento, o padrão ouro é reposição hormonal. É menos de 30% que recebem. Entendeu? Entendi. Então, assim, o acesso. Há muitas mulheres que não têm o acesso de ir num consultório, na rede pública, inclusive, estão tentando implementar para que tenha o tratamento hormonal para essas mulheres. Então, assim, o tratamento correto, adequado, oportuno, quer dizer, na época certa, fazendo os exames para ver se está tudo bem com a mulher, esses sintomas que estão atrapalhando a vida dela, ela não volta a ovular. Sim.
Que bom, né? E também tá não precisa certo. mais, né? Que bom. Tá mas certo. ela repõe para essa nova fase. Para essa nova fase. Certo. E também, além do alívio dos sintomas, a reposição hormonal previne doenças cardiovasculares, previne a perda de massa óssea, a parte cognitiva, vários aspectos positivos do hormônio que ela vai ter com a reposição hormonal. A vida não acabou. A vida não acabou, é isso que a gente está falando. Ela só vai mudar. Ela só vai mudar. E se a mulher entender isso e que ela pode continuar sendo ativa sexualmente, ativa profissionalmente. E que existem essas possibilidades. E que existe essas... Vai depender dela ter os propósitos, ela continuar fazendo o que ela gosta, mas que a vida não acabou. Ela tem muitas coisas na vida e ela precisa de saúde. E também não é só reposição hormonal. É também aquela vida que às vezes andou no automático o tempo inteiro, lá dos 20 aos 50, e também atendendo todo mundo o tempo inteiro, fazendo tudo para todo mundo, essa sobrecarga. Eu acho que essa hora do climatério é a hora de se voltar para si, de se olhar mais, se cuidar mais, aprender definitivamente a dizer não, tipo, não posso, estou indo para minha ginástica, estou indo para minha massagem, muitas assim continuam ainda só se doando, se doando. Gente, isso é fantástico, mas não dá. Para você ser só doadora, você tem que dar um pouco para você. E nessa fase do climatério, se ela não parar e olhar mais para si, dar mais tempo para ela, mais atenção para ela, se ela fizer essa virada, ela vai muito bem lá para frente. Né? Ela vai ter tempo, muito mais qualidade para se cuidar da saúde, para cuidar da alimentação, da atividade física, para se olhar mais, se conhecer mais. Não é só a reposição hormonal. Então, a mulher precisa procurar ajuda. Procurar ajuda nessa fase. Ela precisa. Ajuda, que existe N possibilidades. N possibilidades. Então, para hoje, para ti, para dizer assim, olha, qual é a inspiração da Ana em continuar sendo a doutora Ana Tereza, mãe da Mariana, do Felipe e do Ricardo, a esposa, companheira? A inspiração é essa, é continuar fazendo o nosso propósito, né, de desenvolver a profissão, desempenhar a profissão da melhor maneira, tipo assim, dar o meu melhor, né, dentro do que eu posso dar, oferecer, e tentar trazer isso para as pacientes também, né, essa conversa, esse acolhimento, que eu acho que também a gente, como mulher, a gente entende a outra mulher, né? E trazer toda essa conversa, todo esse apoio, esse afeto, que também a medicina não é só a parte técnica, né? Ela tem que ter essa parte pessoal, essa troca. E essa troca é boa para os dois lados. Sempre foi.